bem, boa tarde para todas, para todos. Sejam bem-vindos no nosso evento Educação e Resiliência, oportunidades e desafios para a aprendizagem e a sustentabilidade. Está falando Vitória Walsh, jornalista e professora de comunicação efetiva. Uma grande honra acompanhá-los nesse evento, onde exploraremos a complexa relação entre educação e resiliência. Boa tarde para todas. Vitória Walsh falando, jornalista de ciência e tecnologia. É uma grande honra fazer parte desse evento, onde exploraremos a complexa relação entre educação e resiliência. Temos interpretação simultânea para o evento, então, por favor, fique à vontade para pedir um aparelho de interpretação simultânea para usar com o seu idioma de preferência. Bem, continuamos em espanhol, em português. Durante essa jornada, gostaríamos de cumprimentar os distintos representantes das autoridades que nos acompanham, o grupo de Education Above All, Fundação Chile e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Os participantes também, palestrantes e todas convidadas especiais. Estamos muito emocionados pelo espaço e graças a uma importante parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Education Above All e a Fundação Chile, nos permite analisar como os desastres naturais e o aumento das temperaturas afetam a aprendizagem e as diferentes estratégias que podem ser usadas para fortalecer a resiliência dos sistemas educativos e o papel transformador da educação e adaptação e também o impulso das novas indústrias. Para abrir essa relevante conversa, gostaria de convidar para o palco aquele que é o dono de casa, Hernán Araneda, diretor executivo da Fundação Chile. Boa tarde. É uma honra dar as boas-vindas nessa jornada pela relevância do tema e também pelos amigos e amigas que estão aqui reunidos, pelas parcerias de trabalho que são tão importantes, como aquela que temos como Fundação Chile, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e também a Fundação Education Above All, que é outra experiência muito importante e depois vamos falar mais sobre isso. Gostaria de agradecer bastante o banco pela possibilidade de organizar essa atividade como um side events, mas tão importante, pois os governadores do banco estão se reunindo em Santiago do Chile e também pela alegria de ter tantas autoridades do banco, começando com Ana Maria, e também muitos amigos, parceiros, Florência, representante do banco aqui no Chile, também o BID Lab, tem sido um parceiro durante décadas. Assinamos uns convênios muito interessantes e importantes para o trabalho colaborativo que fazemos com eles. Estamos muito contentes. E também todos os amigos e amigas que vêm do Ministério da Educação e outras autoridades também. Agradeço profundamente pela presença de cada um de vocês, representantes do BID, Education Above All, autoridades de governo e também nossas convidadas internacionais, cujo olhar e experiência deixam mais rica essa conversa. Temos o presidente do nosso diretor, Pablo Zamora, vários diretores nossos da Fundação Chile aqui também. Esse encontro vem da convicção de considerar a mudança climática não somente como uma parte climática, mas também um desafio para a educação. Nós acreditamos que a educação tem um papel transformador devido aos desafios do nosso tempo. Para poder fazer isso, precisamos ter sistemas educativos adaptados que possam responder de maneira equitativa, adequada aos desafios, o calor excessivo, desastres naturais, falta de água e a necessidade das nossas infraestruturas são algumas manifestações de uma crise climática que está tendo um impacto na experiência educativa, principalmente nas comunidades mais vulneráveis da América Latina e do Caribe e em outras regiões do planeta, onde houve também um retrocesso educativo durante muitos anos. Ao mesmo tempo, vemos uma oportunidade para redesenhar os entornos de aprendizagem, para inovar e integrar a sustentabilidade no currículo e também fortalecer a resiliência, não somente fisicamente, mas também emocionalmente, comunitária e culturalmente.
Esse é um espaço para pensarmos em conjunto do local e do regional. Como avançamos para uma educação para as novas gerações, para poder liderar as mudanças, os desafios que o novo mundo precisa. Obrigado por fazer parte dessa conversa. Espero que esse evento seja uma oportunidade para construir parcerias, mobilizar ações, também renovando seu compromisso com uma educação que abra caminhos para um futuro mais justo, resiliente e sustentável. Penso que esse é o primeiro seminário desse tipo feito aqui no Chile, faz parte da missão que temos com o BID, a Fundação Chile e outros participantes de discutir temáticas que colocam desafios inéditos e que precisam de respostas com novidades. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigada, Ana, por essas palavras, por dividir essa casa aqui, a Fundação Chile, também por oferecer essas boas-vindas. A seguir, gostaria de oferecer esse espaço para Carolina Moreno, coordenadora de Finanças e Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda do Chile. E, por isso, por favor, Carolina, venha até o palco, por favor. Muito obrigada, boa tarde para todas, todos. Obrigada, Hernan, pelo convite, para poder dividir com todos aqui. Eu estou vendo muitas caras conhecidas. Olá, diretora Florência, para o diretor do BID. Como o Hernan bem disse, temos uma semana muito intensa, muito emocionante para todos, todas. Estamos recebendo todas as governadoras, governadores para as assembleias do BID. Todo mundo está convidado para os seminários. Esse aqui é um evento muito importante, pois para impulsionar o que está sendo feito, para poder ter novos programas, poder escalar iniciativas, fomentar iniciativas, parcerias público-privadas, no tema que o Hernan comentava, provavelmente um tema novo, provavelmente a primeira vez que está sendo vista nesse país. Primeiro, pensar a educação como direito, a necessidade de ter esforços coordenados. 3, a necessidade de usar a ciência como embasamento para os avanços que precisamos. E 4, a importância de potencializar os talentos. Então, primeiramente, a educação é um direito fundamental. Estamos ligando isso com os novos desafios que temos, considerando os eventos climáticos, desastres naturais que se repetem constantemente, cada dia mais. Precisamos também de sistemas educativos que nos permitam fazer frente àquelas adversidades para poder ter adaptação e também evoluir. Termos cidadãos não somente mais conscientes, mas também preparados para poder fazer os desenvolvimentos necessários, considerando os novos desafios. Precisamos de investimento, mas investimento não somente em infraestrutura física, mas em capacidades humanas, desenvolvimento dos sistemas educativos para poder ter maior resiliência. Precisamos de capacidade de capital físico resiliente e capital humano resiliente. E tenho aqui meu segundo ponto, oferecer soluções coordenadas, não somente coordenadas entre as parcerias público-privadas, a sociedade civil, mas coordenadas com as regiões. Com o BID, estamos trabalhando uma iniciativa para poder coordenar regionalmente, não somente para prevenir os desastres, responder perante os desastres, mas também avaliar, quantificar riscos, nos prepararmos técnica humanamente para poder fazer frente àqueles novos desafios. Essa cooperação está sendo vista no nível latino-americano, do Caribe, mas os conhecimentos e trocar conhecimentos, tecnologias e tudo o referente à troca valiosa entre economias é altamente necessário. O Chile vai ser o co-patrocinador dessa iniciativa, então daqui iremos começar algo completamente necessário para esses esforços. Outro ponto importante também é a importância de fazermos avanços, estudos, coletar dados, mas o mais importante é usar a ciência, embasados na ciência. E essa mistura entre a ciência, a experiência, conhecimento,
permite termos dados ligados à mobilização de investimentos para iniciativas sustentáveis ambientalmente. É necessário fazer um esforço para medir o que é sustentável meioambientalmente. Sem isso, não podemos ter transparência nos mercados para identificar realmente para onde iremos avançar com esses investimentos para poder ir fechando as brechas do que é necessário, considerando a infraestrutura resiliente e também em termos do que são as habilidades necessárias para aqueles objetivos. Então, no caso do Chile, provavelmente é mais técnico, mas estamos desenvolvendo uma taxonomia que irá nos permitir identificar, classificar aquelas atividades que são realmente meioambientalmente sustentáveis, evitar o greenwashing e direcionar investimentos para esses objetivos. E isso também chega em outros âmbitos, e para isso precisamos de critérios técnicos objetivos que permitam oferecer credibilidade aos mercados. E aí eu penso no mercado financeiro, mas a ideia é poder avançar até a resiliência e não somente infraestrutura física, mas nosso capital humano, que serve para ir ligando todos aqueles esforços feitos na educação. E vou encerrar por aqui com a importância de potencializar os talentos. Trabalhamos muito com a Fundação Chile, no referente ao talento digital, e aqui precisamos de juntar, somar mais conhecimentos para ir escalando. E vou encerrando, agradecendo e também destacando a importância, a participação do BID, Education Above All, Fundação Chile, pelo trabalho para criar essas oportunidades de diálogo e especialmente para o dono de casa, 50 anos de história, sempre com esse selo de criar sinergias entre o setor público, o privado, a sociedade civil, recebendo outras fundações. A partir disso, com esse programa, Sumar Saberes, saber realmente quais iniciativas são necessárias, que todo mundo se sinta identificado, juntar todas as partes, é bem mais efetivo o trabalho que vai ser realizado. Muito obrigada e espero que seja uma jornada fantástica. Sejam bem-vindas, bem-vindos, aqueles que vêm de outros países, também os locais. Muito obrigada. Agora, para continuar com nossa abertura, vamos convidar Ana Maria Ibáñez, vice-presidenta do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai dar algumas palavras. Muito obrigada. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês nesse evento. Eu quero iniciar agradecendo nossos anfitriões, Hernan, Pedro, muito obrigada por estar aqui. A Fundação Chile tem sido parceiro por muitos anos do BID e vai continuar. Também Mohamed Sal, diretor interino da Educação acima de tudo, Education Above All. Nesse projeto vamos continuar juntas. Muito obrigada por receber toda a equipe que veio aqui. Nós estamos muito felizes. Temos vários parceiros em projetos educativos nos nossos países. Maurício Pinheda, Roseli Soares, do estado do Pará, do Brasil, que vamos ter um projeto importante, Joaquim Walker, do Ministério da Educação do Chile. Muito obrigada a todos por estarem com a gente. Quero dar um agradecimento especial para a Fundação Chile e a Education Above All por esse encontro importante sobre educação e resiliência. É um assunto que a gente já debateu em outros momentos, mas é a hora de conversar isso agora, porque nossa região precisa ter níveis de crescimento e mobilidade importantes. Sem educação, isso não é possível. Sem capital humano, também não vamos conseguir. Nas últimas 2 décadas, quando vemos o que aconteceu na América Latina e o Caribe com a educação,
teve avanços importantes no acesso à educação, mas ainda tem um caminho grande pela frente em relação à qualidade da educação e também em relação às brechas educativas. Ainda nossos recursos não são suficientes, existe um acesso limitado à educação nas áreas rurais e esse programa de educação e resiliência ajuda a fechar essas lacunas, bem como a lacuna digital. E se pensarmos nos desastres naturais, calor extremo, esses fatores se juntam aos desafios estruturais que enfrentamos há muitos anos. O programa visa atacar esse ponto, calor extremo, para ajudar muitas crianças na região. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: será que isso é importante? E eu vou mostrar alguns números sobre a importância disso. Em 2023, no México, o calor no México provocou o fechamento de escolas em 18 estados, afetando 13 milhões de crianças. Se observarmos todas as crianças da América Latina e do Caribe, 50% estão em áreas de grande exposição ao calor. Em países como México, Belize e Paraguai, esse número aumenta até 70%. Isso mostra como é importante esse programa. Um estudo feito no Brasil mostra que os estudantes em 10% dos municípios mais quentes do país perdem 1% de aprendizado a cada ano devido ao calor. Esse é um ponto importante. O programa que vamos fazer é fundamental. Fundamental atacar clima extremo, calor extremo, para que nossas crianças possam aprender melhor e de maneira mais eficiente. Esse é o desafio que estamos abordando com a Fundação Education Above All do Catar. Nós queremos fortalecer o desenvolvimento de habilidades. Nós vamos fazer o quê? Uma iniciativa Heat Ready School Initiatives, escolas preparadas para o calor, enquadrada no programa lançado na Assembleia de Resiliência para eventos e desastres naturais. Nós queremos investimentos que melhorem a resiliência do sistema educativo e o foco será a adequação térmica dessas escolas para reduzir as temperaturas nas salas de aula e para ter um planejamento estratégico perante emergências climáticas devido ao calor. Os estudos, a Carola falou que a gente devia usar evidências. Os estudos mostram que adequar escolas para resiliência gera aproximadamente $4 de benefício por cada dólar investido. É um investimento muito eficiente, portanto. A iniciativa Ready Schools vai incentivar o investimento e vai compensar os resultados, ou seja, vai ter financiamento à medida que as escolas atingirem condições pré-estabelecidas que vão garantir o impacto dos investimentos feitos e, com isso, nós vamos gerar incentivos para termos mais impacto. Nós estamos com o BID fazendo atividades de resiliência em outros países, em educação, em El Salvador, em Barbados, Rio Grande do Sul, no Brasil, como parte de um esforço muito mais amplo para ajudar os países a fortalecerem sua resiliência e nos prepararmos para eventos naturais, mitigando riscos de longo prazo. Com esse programa, nós queremos ampliar as ações e esperamos ampliar com muitos outros programas. Em conclusão, educação é chave para o desenvolvimento econômico. Todo mundo sabe disso. Mas não é apenas sobre acesso, é também sobre qualidade e garantia da resiliência perante o calor extremo e os desastres naturais, que é o que nós queremos fazer com esse programa. Nossas parcerias com o Education Above All e a Fundação Chile nos ajudam para atingir esse objetivo e vamos continuar fazendo isso de forma decidida durante os próximos anos. A iniciativa Heat Ready Schools é um passo importante nesse caminho e, por isso, muito obrigado por nos receber hoje para falar desse programa. Obrigada. Muito obrigada, vice-presidenta Ibáñez, por essas palavras.
Depois dessa rodada de palavras de abertura, iniciamos oficialmente esse importante evento. Para dar contexto à nossa conversa, vou convidar a assistir a um breve vídeo. Os estudantes não poderão ir à escola e, se forem, não poderão aprender o necessário, mas tem soluções que podem melhorar as condições térmicas na sala de aula e garantir a continuidade do aprendizado. 1. Investirem em prédios escolares com infraestrutura resiliente, como o uso de telhados refletantes ou o uso de exaustores, podem reduzir a temperatura em até 10 graus centígrados. 2. Flexibilizar o calendário escolar para evitar dias e horários mais quentes pode reduzir até 60% a exposição dos estudantes ao calor extremo durante o dia de escola. 3. Implantar planos de adaptação, incorporando informações e dados aos processos de planejamento para melhorar a capacidade de resposta dos sistemas educativos. Fortalecer a resiliência das nossas escolas e proteger os alunos do calor extremo não só é essencial para que eles possam aprender, mas também é uma oportunidade para repensar a educação, a infraestrutura, o calendário e o planejamento educativo. Adotar soluções inovadoras e sustentáveis não é apenas uma necessidade, mas uma aposta no presente e no futuro. Bom, esse vídeo permite dar um contexto sobre os assuntos que vamos tratar durante essa noite e também para lançar as bases das nossas conversas. Valerie Salas, uma jovem estudante do Peru, vai falar sua perspectiva das novas gerações sobre o calor extremo e os desastres naturais que estão afetando justamente a educação. Vai mostrar o potencial da juventude para construir ambientes de aprendizado mais resilientes. Por isso, vamos convidá-la para vir aqui na frente nessa conferência magistral. Combatendo o calor, uma chamada para a ação da próxima geração. Vamos dar uma salva de palmas a Valerie Salas, que vai se apresentar durante essa parte. Seja bem-vinda, Valerie. Olá, muito obrigada. Eu vou começar com uma dinâmica. Por favor, todo mundo feche os olhos e sem... Eu estou olhando a vocês. Imagine que vocês estão numa sala de aula na Amazônia. Duas da tarde, o calor é intenso. Vocês estão sentados nas cadeiras tentando prestar atenção no que está sendo falado na frente. Vocês sentem o suor cair pela testa. Vocês querem se concentrar, mas a cabeça está batendo, sentindo o pulso na cabeça. Agora imaginem que vocês estão na cidade. Vocês estão tentando chegar na sua aula. Calor terrível. Quando vocês respiram, vocês sentem a poluição intensificada pelo calor. Chegar na aula suado, cansado, porque não conseguiram dormir bem na noite anterior devido ao calor. Vocês estão lá, estão presentes no seu corpo, mas a mente não está. Finalmente, imaginem vocês estão no Caribe. Vocês estão vendo como a temporada de tempestades, furacões está destruindo sua comunidade, sua cidade, sua escola de novo. Agora podem abrir os olhos. Como vocês se sentiram? Com medo? Com insegurança? Bom,
esses são os sentimentos das crianças, adolescentes e juventudes de toda a nossa região, América Latina e o Caribe. Porque, de fato, 9 a cada 10 crianças estão em regiões vulneráveis, expostas a diferentes perigos, desastres naturais e doenças como o Zika e a dengue. De qualquer região, os Andes, desertos, vales e montanhas, em toda a região. Mas quando falamos da América Latina e o Caribe, que é uma região complicada, e a gente fala em educação, tem grandes lacunas e desafios. São infraestrutura, financiamento, equipamento nas aulas, e às vezes pouca ou nula tecnologia nas nossas salas de aula. E agora eu quero falar de um inimigo silencioso, um inimigo que pode deixar mais graves e intensas todas essas brechas. E em 1 minuto só pode desaparecer todo o progresso de uma década. Eu não estou falando de uma pandemia ou da famosa inteligência artificial. Estou falando de um inimigo com quem convivemos por anos e que faz com que nós subestimemos eles e normalizemos. São desastres naturais. Para milhares de estudantes na América Latina e o Caribe, desastres naturais não são naturais, são recorrentes e são sua realidade, aqui, agora, hoje. De fato, as aulas começaram nesse mês, e não é apenas que o calor seja desconfortável. Quando tem desastres, escolas fecham e crianças e adolescentes perdem oportunidades que nunca poderão recuperar. A cada grau que a temperatura aumenta, perdemos qualidade de aprendizagem. Quando um desastre afeta uma família e ela perde seu sustento, sua atividade econômica, educação não é mais uma prioridade. Então, quando uma escola fecha, muitos estudantes não voltam mais. Eu sou de Lima, no Peru. E essas fotos aqui não são fotos de um jornal, não são fotos do último noticiário que eu vi, são fotos da minha cidade e são fotos da minha casa. Essa é a minha casa em Lima, que recebeu um desastre natural alguns anos atrás. Eu estava estudando, meus vizinhos me ligaram, me falaram o que tinha acontecido. E eu tive que ouvir a minha avó, de 89 anos, chorando porque ela viu todas as lembranças da vida desaparecerem devido ao deslizamento de terra. As fotos do seu casamento e as coisas que o deslizamento não levou, acabou destruído. Então, como nós saímos depois de um desastre? Eu gostaria de dizer que tem a receita do bolo, mas isso não existe. As únicas palavras que eu ouvi depois disso são resiliência e planejamento. Eu tive a sorte de que esse desastre não tirou a oportunidade minha de continuar com a educação, mas isso não é verdade em relação a todos os estudantes da América Latina e o Caribe. Como podemos fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades? Aí é o momento de vocês, porque as juventudes da América Latina e o Caribe vão dar uma lição de casa para vocês. Precisamos de políticas de planejamento em cada escola para saber como vamos responder ao próximo desastre e como estamos nos preparando na prevenção. Precisamos de investimento para que as escolas resistam uma chuva muito forte até a seca mais extrema. Precisamos de currículo, precisamos de acesso às informações, o que está acontecendo com a nossa realidade. Uma região de praia ou região de deserto não é o mesmo. Andes e Amazônia não é o mesmo. Então, precisamos de preparação desde o primeiro dia. Investir em educação resiliente aos desastres naturais não é uma despesa, é o investimento mais importante para o futuro da América Latina e o Caribe. Porque, de fato, se quisermos que a educação continue a ser o motor de desenvolvimento da região, temos que começar hoje, agora. Eu sei que parece um clichê, mas para mim, a educação transformou a minha vida. Eu venho de uma família que acreditou na educação por 3 gerações.
Minha avó foi a primeira mulher da minha família em ir à escola. Minha mãe foi a primeira a fazer faculdade. E hoje eu sou a primeira mulher da minha família a fazer pós-graduação na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Mas isso tudo não poderia ter sido possível sem uma grande professora que mudou a minha vida. Essa professora que me disse que eu não devia finalizar minha educação somente porque eu perdi muitas coisas nesse deslizamento de terra chamado Huayco, no Peru. E aqui está minha mãe, que ela foi professora durante mais de 30 anos. E eu gostaria de dizer que ela foi minha inspiração para estar aqui para na frente de vocês. Então, por favor, não esqueçam do papel das pessoas, principalmente o papel dos professores, professoras, na implementação dessas tarefas que têm aquela lição de casa, são fundamentais nas nossas comunidades. E eles também têm o futuro da nossa região nas mãos deles. Precisamos de uma parceria entre o setor público e privado para implementar todas essas ações. Precisamos também dos professores, professoras que são um agente de mudança, que estão na primeira linha em todos os nossos territórios. A educação, para mim, é uma coisa pessoal, vem da minha família. Então, para ir encerrando, eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos mais uma vez e lembrem e pensem que faz muitos anos atrás, quando estavam na escola, tinham amigos, começavam a estudar com seus professores, lembrem da faculdade, aquelas aulas que vocês assistiram, os jogos, brincadeiras, e pensem também que vocês, que serão futuros ministros políticos, pensem o que podemos fazer agora para que eles possam ter as mesmas oportunidades que vocês e eu tivemos. Não permitamos que os desastres naturais roubem nosso direito mais básico, o direito de aprender, para construir um futuro melhor. Finalizou a aula, mas a mudança começa agora. Muito obrigado. E agora vamos continuar e convidamos para o palco os participantes do nosso primeiro painel, impulsionando escolas de ciências para proteger a aprendizagem. Esse painel irá explorar os investimentos e estratégias necessárias para ter escolas preparadas para o calor extremo e também para os desastres naturais, para garantir entornos de aprendizagem seguros, propícios e também que ofereçam as habilidades necessárias aos estudantes para que possam avançar, prosperar e aproveitar as oportunidades nas indústrias emergentes. Para começar com a conversação, eu tenho a honra de convidar para o palco aqueles que serão nossos palestrantes, participantes. José Maurício Pineda, ministro da Educação de El Salvador. Também convidamos o José Soares, secretário da Educação do Pará, no Brasil. Seja bem-vindo no nosso painel. Convidamos também Joaquim Walker, secretário executivo do Plano de Reativação Educativa do Ministério da Educação do Chile. Oi, seja bem-vindo. E, claro, convidamos também nossa moderadora, Valentina Quiroga, vice-presidente de Capital Humano da Fundação Chile. Valentina, seja bem-vinda. E também passo a palavra para o painel. Boa tarde para todas, todos. Estamos um pouco atrasados, isso só pode ficar pior. Então vamos tentar ter uma conversa, considerando todas as conversações, vídeos que já vimos e que oferecem motivação. O que fazemos considerando esses grandes desafios que temos atualmente?
Hoje iremos conversar nesse painel, principalmente as estratégias que podemos visibilizar o que estamos fazendo, usando exemplos concretos nos diferentes países representados aqui no painel, para poder fazer frente àqueles desafios que a Valerie já apresentou de maneira tão gráfica, pois muitos estudantes estão vivenciando isso. Então, aqui os participantes já foram apresentados, mas um pouco mais de informação temos José Maurício Pineda, ministro da Educação de El Salvador. Ministro Pineda tem mais de 20 anos de experiência em gestão de governo, políticas públicas e cooperação internacional. Tem ocupado altos postos nos setores de educação e saúde, incluindo seu papel como diretor de planejamento do Ministério da Educação e gerente-geral do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo, ministro, uma honra tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Uma grande salva de aplausos, por favor. Também nos acompanha Rociel Soares, secretário da Educação do Pará, no Brasil. O secretário Soares é especialista em política e reforma educativa e foi ministro da Educação no Brasil. Já ocupou altos postos no setor de educação, incluindo seu papel como secretário de Educação na Amazônia e vice-presidente do Conselho Secretário de Educação dos Estados. Teve um papel central na reforma da educação em 2017 no Brasil, em ampliação do currículo, considerando educação inicial e elementar. Seja bem-vindo. E também temos Joaquim Walker, secretário executivo do Plano de Reativação Educativa do Ministério da Educação do Chile, advogado da Pontifícia Universidade Católica, mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford, foi diretor de organizações importantes no seu país, como Elige Educar, e também, para aqueles que somos daqui, ele é líder em educação, presidente da Federação de Estudantes da Universidade Católica, então ele já começou muito cedo no nosso debate sobre a educação aqui no Chile. Comecemos com esse painel e, como já vimos nas histórias, vídeos que se passaram, estamos fazendo frente atualmente a grandes desafios devido ao aumento da temperatura, desastres naturais, principalmente, e eu vou fazer referências ao nosso país, mas a nossa experiência mais próxima, tivemos muitos no último ano e ficaram mais que intensos com o passo do tempo, deslizamento de tempo, erupções, vulcões, tsunamis, furacões, não temos aqui. Mas, de qualquer maneira, além do tipo de desastre, sem dúvida, afeta as crianças na nossa região inteira. Então, para introduzir essa conversação, eu gostaria de começar com o senhor ministro Pineda, para saber como estão fortalecendo a resiliência no sistema educativo e as medidas que estão adotando para melhorar as escolas e possam aguentar as mudanças climáticas, os desastres naturais. Muito obrigado, agradeço o BID pelo convite, também a Fundação Chile pelo recebimento, pelo evento, para falar sobre esse tema tão importante, deixando de lado o romanticismo e para nos focar num tema muito importante que já foi deixado de lado durante muitos anos. Também temos aí a Fundação Education Above All. Agradeço também a oportunidade para conhecer a realidade de alguns países e também obrigado, Valerie, por aquele depoimento, pois quando a gente se atreve a passar a voz, o microfone aos jovens, aprendemos muito. E nessa noite, independentemente do conhecimento adquirido aqui, ouvir seu depoimento, seu ponto de vista, Vale, foi impressionante. Muito obrigado por aquela contribuição. Como estava dizendo, a relação entre a resiliência e a educação é uma mão dupla.
pois faz muito tempo que falamos sobre a mudança climática, mas fizemos muito pouco em matéria educativa. E isso é realmente pertinente, pois se a gente tem um sistema educativo mais resiliente, vamos ter menos crianças saindo do sistema educativo devido às falências que tem nossas escolas. Como você bem disse, eu posso falar sobre a experiência do meu país. Há centros educativos que nunca deveriam ter sido centros educativos, pois não cumprem com nenhuma das condições necessárias para um centro educativo, para ter uma efetividade dos aprendizados. Então é importante atacar o problema, a educação das nossas crianças para poder construir um mundo, um país, uma sociedade mais resiliente. Dificilmente vamos poder parar os efeitos da mudança climática, independentemente se foi a mão do homem, um efeito natural do mesmo planeta, mas não vamos poder detê-la. O que podemos fazer é propor alternativas, planejar de maneira eficiente, construir sistemas educativos mais resilientes. Em El Salvador, começamos faz 2 anos aproximadamente com uma reforma holística do sistema educativo e incluímos definitivamente a resiliência, a mudança climática. E isso considera um dos 5 pontos que eu vou mencionar. A infraestrutura escolar que seja resiliente, sustentável. Nos nossos centros educativos, estamos usando tecnologias que são adaptativas. Estamos no processo de reconstruir mais ou menos 3.700 centros educativos. Estamos trabalhando com muito esforço para isso. Mas não somente ter um centro educativo que receba nossos estudantes, mas também que deixe a pessoa humana mais digna. Isso significa oferecer as condições necessárias, teto, o chão, né? Tem um toalete, banheiro amigável com o meio ambiente, poder usar a tecnologia para aqueles lugares onde não há rede de esgoto, poder instalar um biodigestor, mas ter aquela perspectiva amigável com o meio ambiente também, cuidar da água, pois faz parte da proteção dos nossos sistemas hídricos, ver como podemos colheitar a água da chuva, banheiros seco-eficientes, um banheiro tradicional, quando é usado e você joga a descarga, usa mais ou menos 8 litros, um banheiro ecoeficiente, um vaso ecoeficiente usa menos de 1 litro d'água, isso é muito importante. A infraestrutura. E também temos a normativa, o planejamento para a adaptação climática, isso também é importante. Desde a chegada do presidente Nayib Bukele ao governo, já desenhamos anualmente uma guia que dentro dele oferece um plano de adaptabilidade aos desastres naturais, mudança climática. El Salvador é 90% vulnerável como país. Então, qualquer risco climático, chuva, um terremoto, vão criar danos na infraestrutura educativa. Então, precisamos construir sistemas educativos resilientes. Criamos também um guia para a construção de sistemas educativos com altos padrões para a infraestrutura, para construir esses centros educativos. Criamos também guias, um plano de proteção escolar para as emergências de todo tipo, pois não vamos poder evitá-las, mas é necessário estarmos preparados, planejar, temos que ficar por diante daquela emergência que pode chegar. Mas também tem um componente importantíssimo na definição, criação de uma grade curricular abordando a mudança climática, resiliência, desde os conteúdos educativos e não somente deixar isso para depois reagir logo no dia que aconteceu algum desastre. Então é importante ter aquela grade curricular
adequada e também educar os professores para que possam aplicar aquele currículo. Já temos quase 64 mil professores, pais, mães de família que foram treinados para saber como agir de maneira antecipada perante qualquer catástrofe que possa chegar. Implementamos cursos, diplomas para desenvolver entornos saudáveis de educação e também para prevenir qualquer tipo de fenômeno climático que possam acontecer. Eu penso que em El Salvador, mesmo sendo um país altamente vulnerável, está encaminhando na definição de um entorno educativo mais resiliente para, assim, poder conter e poder educar de melhor maneira os nossos estudantes, que não é uma brecha, não somente no nosso país, mas na América Latina. Muito obrigado, ministro. Com certeza, essa é uma realidade de desafios que também são vivenciados no Brasil. Senhor secretário, tanto o BID quanto a Education Above All estão lançando uma nova iniciativa que a Ana Maria introduziu com as suas palavras, chamada Hit Ready Schools. E o Pará vai ser o primeiro estado a implementá-la. Por que esse é um passo tão relevante para a educação na Amazônia e como a Secretaria de Estado está trabalhando para abordar esses desafios? E também gostaria de complementar essa pergunta sobre como o financiamento do BID para esse programa e o futuro apoio da Education Above All para o Estado, qual é o nível de apoio e o que envolve ter esse apoio? Eu vou falar em português. Eu vou falar devagar, mas meu portunhol não é tão bom assim. Boa noite a todos. Primeiro, um prazer, gostaria de agradecer ao BID pelo convite, a toda a equipe, em nome do... Pedir licença, mas ao João Cossi, que é do Brasil e acompanha os projetos conosco lá. E gostaria de cumprimentar, obviamente, a Education Above All, que discutimos, inclusive, hoje numa reunião, mais um passo importante para os próximos passos. Pará é um estado do tamanho de uma nação, que tem 9 milhões de habitantes, num território que cabe praticamente toda a Europa Ocidental dentro. E, obviamente, nós temos aqui um desafio por ser um estado no norte da Amazônia, que tem uma série de biomas onde o calor, as secas extremas que nós estamos passando, e muitas vezes, tem atingido, obviamente, aquilo que é mais sagrado na minha profissão, na nossa profissão de educadores, que é a aprendizagem, né? E, obviamente, então, você tem alguns pilares importantes que esses projetos, que esse projeto tem com aquilo que o Estado do Pará já está fazendo. Primeira coisa, obviamente, tornar as escolas mais resilientes e preparadas para isso. Então, como que a gente vai desenvolver um prédio, né? Porque é muito bonito falarmos aqui na prática, mas a gente está falando de um prédio que já está construído há 30, 40 anos e ele está construído na posição errada, portanto, o vento cruzado não é tão simples de se fazer. Quando você vai construir um prédio novo, é uma situação, quando você já tem uma estrutura instalada, é outro desafio que teremos pela frente, para dar um exemplo, não é, ministro? Obviamente, nós estamos falando de encontrar e colocar em prática modelos que sejam sustentáveis, possíveis financeiramente, de se fazer em larga escala e com velocidade, porque cada ano, cada mês, cada tempo que passa, perdemos a chance de ter um aprendizado melhor. Então, a infraestrutura, obviamente, é, nesse projeto, algo fundamental para o Estado do Pará e, como reflexo, obviamente, como um case para o Brasil e para outros lugares, quem sabe. Assim como a gente está buscando aprender com outros lugares. Algo importante nesse processo é que nós não estamos olhando somente para a infraestrutura como um pilar, ele é fundamental, mas ele não é único, pelo contrário. O Pará é um estado que já trouxe como um desafio, desde 2023,
colocar a educação ambiental, especialmente com olhar para as mudanças climáticas, de forma obrigatória no currículo. É o primeiro currículo do Brasil, trazendo isso como um componente curricular, ou seja, com aulas obrigatórias todas as semanas, no mínimo uma aula por semana, com todos os nossos professores formados para isso. Desenvolvemos materiais didáticos, livros específicos, tanto físicos quanto digitais, para trabalhar o tema, desde crianças de 6 anos até o último dia do ensino médio, do high school. Portanto, a gente está falando de um Estado que tomou uma decisão. Assim como a matemática é importante, como a ciência é importante, e lembrando, educação ambiental é um tema transversal, mas para o momento da nossa humanidade, da nossa sociedade, nós entendemos ser ele também um tema vertical. Ter um tempo, assim como tem a matemática, tem um tempo, assim como tem a língua portuguesa e outros componentes curriculares. Obviamente, o desafio disso é posto porque nós vivemos num dos ambientes mais importantes, né, na Amazônia, entre outros, como o arquipélago do Marajó, com os nossos rios, enfim, com o sul do Pará, que é outro bioma, mas, sobretudo, porque não adianta falarmos de ter uma transformação de fato, de resiliência, se não prepararmos os nossos estudantes para isso, se não prepararmos os nossos profissionais para isso. E esse, acho que é um desafio que está inserido no currículo e, obviamente, a gente acredita que esse projeto, com a Education Above All e com o BID, possa nos potencializar isso também de maneira fundamental, porque não há materiais escritos, não há suficientemente desenvolvidos materiais e formas de organização. Eu falei de tragédias que nós já passamos no Brasil recentemente, no Rio Grande do Sul. Eu nasci no Rio Grande do Sul, inclusive, em Porto Alegre. Foi uma das maiores tragédias no nosso país. Aliás, 2 anos, estamos indo para o 3º ano seguido, com mudanças climáticas mais fortes. Mas eu posso falar do Amazonas, onde teve a maior seca da história. E, ao secar os rios, não são as cheias que nos preocupam, são as secas, porque ali é de onde vem o alimento, é dali que vem o transporte, é dali que vem absolutamente a vida, né? Não só de quem lá vive, mas de todos nós, para o equilíbrio do meio ambiente. Se essas pessoas não estiverem protegidas, elas não estarão nem lá perto da escola. E vou trazer como exemplo que, quando tivemos a seca no oeste do Pará e no estado do Amazonas, onde eu já fui secretário de Educação, nós não sabíamos localizar onde estavam as crianças. Então, a seca foi tão forte que simplesmente as famílias foram para qualquer outro lugar, num fato de isolamento total, e nós não tínhamos nem protocolo desenvolvido para como atuar. Ou seja, planificar, saber qual a infraestrutura, falar e ensinar sobre isso, obviamente, tem algo que é fundamental também, estar preparados a todo momento. O Chile aqui, por exemplo, tem uma alta expertise e experiência sobre determinados tipos de desastre que o Brasil absolutamente desconhece, porque não é algo que se tem no Brasil. Se falarmos de terremoto no Brasil, o brasileiro desconhece. Esses tempos teve um terremoto lá que nos afetou na escala 3, 4, e foi uma coisa incrível, né? E aqui, para o chileno, creio que isso seja tão corriqueiro, tão mais comum, e os seus prédios já estão tão mais preparados que no Brasil, né? Ou seja, mas isso pode estar chegando lá, porque mesmo este de baixo nível não havia chegado, mas outras coisas mais importantes, como o calor e as secas, nos incomodam muito mais já neste momento. Qual o protocolo de ação? Como que fazemos o apoio aos professores? Né? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para concluir, o apoio emocional aos profissionais da educação, que precisavam dar apoio, era complicado, mas todos os profissionais nas cheias perderam, inclusive, as fotos, todas as fotos e memórias dos seus familiares. Isso é algo que deve ser discutido e preparado, porque, quando perdemos, inclusive, as nossas memórias, nós acabamos exigindo mais dessas pessoas sem dar um suporte. As tragédias vão muito mais longe. E sobre financiamento, a COP vai ser no estado do Pará. Queria deixar desde já o convite, agradecer muito por estar aqui adiantando esse tema, mas não há como não discutir financiamento. O mundo está, neste momento, querendo encontrar uma solução para o financiamento e combater as mudanças climáticas. Não há uma discussão deste recurso, se vier, e eu espero que venha, se vier, o que ele virá para apoiar as escolas e a adaptação da educação para as mudanças climáticas. O que eu quero dizer obrigado, BID e Education Above All, por colocar este tema aqui, mas é muito importante que nós
países da América do Sul, especialmente da América Latina, possamos colocar este tema em outros ambientes, junto com ministérios da Fazenda, com os grandes economistas que estão discutindo para onde vai esse dinheiro. Se a gente entende que a aprendizagem é essencial e que as mudanças climáticas estão afetando, o financiamento precisa também tratar em como vai apoiar a educação para estar mais preparada para cuidar das nossas crianças. Obrigada. Então, estamos vendo como as questões de infraestrutura, planejamento estão tendo um outro nível de profundidade à medida que conhecemos a experiência e realidade de cada um dos países. Carol e Hernan estavam falando que esse debate talvez não tenha sido colocado tão no centro da conversa, mas ouvindo a experiência dos outros países, eu pessoalmente sinto que realmente temos várias ferramentas que temos desenvolvido devido aos desastres naturais. Temos uma longa história nesse respeito. Eu gostaria de te perguntar, Joaquim, trazendo para o contexto nacional, como a resiliência está sendo integrada no nosso sistema educativo e quais medidas estão sendo tomadas para adaptar as escolas ao calor extremo e aos desastres naturais. Muito boa tarde, todas e todos. Saudações para os representantes, lideranças da Fundação Chile, do BID, a Education Above All, a chefe regional da Unesco, autoridades, e a todos os corajosos que estão tão tarde aqui para ouvir. Muito resilientes, todos vocês. Muito obrigado por sua paciência. É um assunto novo que nós estamos colocando foco agora no Chile, sendo um país significativamente afetado por desastres naturais. De fato, agora mesmo tem um incêndio afetando 3 regiões do país e hoje tem 6.000 estudantes sem aulas devido aos incêndios florestais. Só um exemplo de uma realidade que nos afeta de forma muito sensível no país. Então, nessa linha, nós queremos manter nosso sistema educativo estável e que os estudantes continuem nas aulas. É o que os ministros falaram. Queremos nossos alunos nas aulas, principalmente das áreas mais marginalizadas. Não posso deixar de falar um dado importante. Uma semana atrás, a Unesco nos escreveu para relatarmos os avanços dos indicadores do ODS 4. E nós relatamos como as taxas de estudantes fora da escola diminuíram. Eu falo isso porque no Chile esse é um açoite e foi muito bom ver que diminuiu a taxa de estudantes de 7º e 8º nível, de 3,2% em 2013 até 0,78% em 2022, que foi o último dado comparável. A última mensuração de desvinculação educacional no Chile, estudantes que estavam registrados e saíram do sistema educativo, tivemos a taxa de desvinculação mais baixa dos setores vulneráveis dos últimos 10 anos. Isso mostra que o sistema educativo está sendo mais resiliente e queremos proteger esse direito à educação. E isso vai ser um assunto devido às crises climáticas. Para os que são de fora, talvez também os que são do Chile não saibam que em 2022 nosso estado aprovou a Lei Marco para a Mudança Climática. Essa lei, embora seja focada na carbono neutralidade e resiliência climática até 2050, fez com que todos os membros do Estado tivessem que se responsabilizar por esse assunto. Foi criado o Marco de Educação Integral para a Sustentabilidade e a Adoção e adaptação para a mudança climática. Tem muitas pessoas da educação aqui, da sociedade civil, estiveram inclusive em outro seminário, e quando eu estava estudando esse marco, eu estava pensando, falta muito para divulgar esse marco. Poucas pessoas sabem que existe
esse marco que quer oferecer ao sistema educativo uma ferramenta pedagógica para trabalhar da nossa parte, nós, Ministério da Educação, trabalhar habilidades para a resiliência. Esse marco, eu só vou falar os títulos, tá? São 4 eixos de gestão institucional. Em primeiro lugar, como trabalhar a resiliência a partir da aprendizagem, abordando nossas próprias ferramentas, nosso currículo, nossos instrumentos de gestão, PME. Não quero deixar isso muito tedioso. Também como formar a comunidade educativa nesse foco. E eu gostaria de parar só um pouquinho num ponto que é a abordagem da forma de ensinar e aprender para desenvolver habilidades de adaptação a um mundo dinâmico e meio ambiente. Então, eu convido todos a acessar sustentabilidade. Bom, o site a gente vai compartilhar depois por escrito. E o foco, isso aqui vai ser o último, que vai dar a partir da esperança e a partir do papel dos estudantes como agentes de mudança para abordar a mudança climática. Nós estamos num contexto de eco-ansiedade nas novas gerações, angústia profunda, porque o mundo está caindo aos pedaços devido à mudança climática e isso está gerando desafios nas nossas gerações. E se a gente encarar isso a partir do pessimismo, a partir da catástrofe, a gente não vai inspirar os estudantes. Então, esse marco oferece ferramentas pedagógicas aos estudantes para se adaptar melhor a um mundo em mudança para essa mudança climática. Muito obrigado por esse espaço. Estão me dizendo que nós estamos ainda pior no problema do tempo, então vou pedir ajuda 2, 3 palestrantes para fazermos um grande esforço para abordar uma última pergunta para cada um. E vamos dedicar somente 1 minuto para responder, embora alguns desses elementos já tenham sido mencionados. Com certeza, nessa conversa estão surgindo a importância da resiliência para os mecanismos de financiamento, apoio técnico sustentáveis no tempo. Então, nesse ponto, eu gostaria de voltar para El Salvador, onde está tendo um novo projeto, um programa piloto baseado em resultado, cujo propósito é desenvolver capacidades para acessar financiamento em temáticas verdes. Então, gostaria de perguntar, senhor ministro, além de parabenizar por esse programa que está sendo implantado, por que, agora só tem 60 segundos, por que é tão importante adaptar as escolas ao calor extremo e esse programa que está sendo feito? Vou ser muito breve. Com esse programa BID-Clima, que tem outros componentes bem interessantes, mas eu vou focar nesse, nós vamos melhorar ainda mais as condições de infraestrutura escolar para deixá-las mais resilientes ao clima. Inclusive, com um projeto que estamos implementando agora, nós estamos reconstruindo escolas. Como disse o ministro do Pará, não é o mesmo construir uma nova ou reconstruir uma já existente, que vai ter desafios enormes. Mas estamos fazendo todos os esforços para ter ventilação cruzada, para colocar painéis solares, para que os banheiros sejam ecoamigáveis, com biodigestores, para fazer com que as fezes dos banheiros que antes iam para a fossa agora sejam banheiros laváveis e agora os resíduos são gás metano e agora as cozinhas não são com lenha, mas a gás. Então, são muitas coisas que vão ser fortalecidas com esse programa BID-Clima. Ele vai impulsionar o trabalho da nossa direção de infraestrutura por meio de diversas ações. Primeiro que nós vamos ver é que as tecnologias agora disponíveis, que talvez não conheçamos, vão ser expandidas e acessíveis. E isso vai fazer com que essas ações possam ser executadas de forma amigável com o meio ambiente.
E, por fim, vai fortalecer as ferramentas de monitoramento ambiental e vai permitir mensurar o impacto das intervenções e, assim, saber que essas melhorias podem ser sustentáveis no tempo. Fui o mais breve possível. Muito obrigada. Vamos continuar esse bate-papo com o Pará. O senhor secretário disse na sua intervenção como é importante essas temáticas serem uma prioridade nas agendas globais que vão além do campo da educação, a importância da vontade política de colocar isso no centro da conversa. Considerando que esse ano a COP30 será feita em Belém, será que esses passos são estratégicos, são relevantes no Pará e como eles contribuem para os objetivos da COP? Bem, primeiro, ter espaços como este daqui, instituições como o BID, como Education Above All e outras instituições às quais pertençamos, falando do tema, tratando do tema e buscando estar em outras mesas para que não falemos sempre entre a gente, é muito importante. A COP30 vai ter uma missão muito importante de alguns pilares importantes para as mudanças climáticas, no momento dos mais difíceis, obviamente, e mais desafiadores no mundo, cheio de guerras, mudanças de governo, isso faz parte, mas uma coisa precisa ser encarada, educação precisa ser uma prioridade. A primeira a ser afetada e que menos tem culpa em tudo isso são as crianças, elas que aprendem menos, elas que não têm o financiamento, elas que não têm as condições, e nós precisamos fazer uma mudança muito mais rápida, porque a cada tempo que demoramos, obviamente, não conseguimos fazer a mudança. Por isso, a COP30 em Belém, ela tem sido pensada, da parte do governo do Estado, do Pará, por exemplo, em ter um protagonismo maior para a educação. O Estado do Pará tomou uma decisão em fazer uma mudança efetivamente, seja no nosso currículo, mas especialmente em encampar que a gente traga em todos os nossos espaços. Então, é muito importante que todos possam vir ao Pará, participar e não ter somente... Nós temos um dia para a educação. Esse dia, a maioria das autoridades, presidentes e ministros já saíram. Nas mesas com os presidentes e ministros, eu não vi nenhuma vez a palavra educação ser citada. Nenhuma. No dia da educação, todo mundo vai lá, parece que é para tirar uma foto, né? Vamos falar para a educação porque é obrigatório, e não porque acreditamos nisso. Enquanto for assim, nós não vamos ter a mudança. Ou seja, enquanto não se entender com o ministro da Fazenda que investir é investimento na educação, que vai ter retorno, né? Hoje a Ana Maria Ibanes falou aqui, para cada dólar investido, né, nós temos um retorno de $4, que outro investimento, né, vai trazer tanto retorno quanto na educação, sem falar, né, que provavelmente aqui dentro nem está calculado o quanto que é aprendizagem maior, algo que a Education Above All trabalha muito, e a gente vai trabalhar lá no Pará, no nosso projeto, junto com eles e com o BID, quantas crianças abandonam a escola, né, quantos milhares de alunos eu tenho milhares de alunos que não estão na escola, e pelo simples fato da escola ser ou climatizada ou preparada para isso, talvez seja um incentivo, porque a casa dele não vai ser. Portanto, a escola deveria estar recebendo investimento. Este financiamento não está sendo discutido, porque ele vai muito além, obviamente, dos financiamentos nacionais e subnacionais que nós temos. Nós temos um fundo no mundo que está sendo criado para combater as mudanças climáticas, e o pilar principal de mudança, que é a consciência das gerações futuras, tem zero de investimento sendo discutido nas rodas principais. Belém, nós queremos que as crianças e os jovens tenham assento à mesa para estar discutindo. Vimos uma jovem falando aqui e veremos em breve um outro jovem, não vou dar spoiler, mas que eu sou fã deste menino que vai falar aqui ao final, que eu conheci no Azerbaijão, foi uma das melhores reuniões que eu tive nos últimos meses, e ele vai falar daqui a pouco para a gente, eu tenho certeza que vocês vão entender por que a gente precisa trazer esses meninos para sentar na mesa com ministros, para falar para as autoridades, porque são eles que vão conseguir fazer a mudança. Mas nós que estamos aqui hoje, nesses papéis, precisamos abrir as portas, e mais uma vez, obrigado, Ferdinando, Mercedes, e a toda a equipe do BID e do Mary, do Education Above All, muito obrigado por acreditarem. O Pará está de portas abertas para receber vocês e para que a gente possa fazer essa mudança efetiva. Vamos parar de ficar jogando para o futuro, porque se a gente não fizer essa mudança agora, não vai dar tempo de ter a mudança efetivamente sendo feita. Obrigado.
Então, sem dúvida, todos temos que colocar mais esforços para poder dar a prioridade necessária para a educação. Finalmente, Joaquim, nos últimos minutos, eu gostaria de te perguntar, e sem dúvida e apareceu na conversa a importância da infraestrutura, os programas curriculares, como podemos motivar a população, pois faz parte da solução e também sobre as habilidades para a resiliência. Que políticas e iniciativas têm sido instaladas no nosso país para poder oferecer essas habilidades de adaptação para os estudantes? 3 iniciativas. E outra coisa que já vem. Primeiro, o foco na educação socioemocional, que fez parte do plano de reativação educativa que eu coordeno como uma ferramenta fundamental para desenvolver habilidades para a resiliência, educação socioemocional e também cursos para professores. 2, inovação pedagógica para poder ensinar e aprender de uma maneira para poder trabalhar em equipe, aprender a solucionar problemas, trabalhar em projetos. Agora estamos trabalhando na iniciativa Protagonistas para a Mudança, para convidar os estudantes para que possam solucionar problemas meioambientais. Em formação docente, há muitas iniciativas do Ministério da Educação, no site da Fundação Chile, aí aparecem ferramentas para os professores para trabalhar as habilidades socioemocionais. Temos a rede de futuro técnico, estamos treinando docentes do ensino médio técnico profissional para inovação, para o desenvolvimento usando uma lógica para avançar até a resiliência e depois temos a autorização curricular, a atualização da mesma com foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e também salientar que como inovação aparece um objetivo fundamental para pensar em habilidades para a crise climática e aprofundando também que deveria servir como uma ferramenta para os desafios encarados sobre essa matéria. Obrigado, Joaquim, secretário executivo, os ministros aqui, agradeço os seus pensamentos. Temos muitos desafios, tarefas pela frente e, sem dúvida, ter esses espaços de encontro para trocar essas práticas é extremamente importante, pois, tendo inteligência coletiva, teremos mais eficiência, mais rapidez na resposta. Agradeço pela participação. Agradecemos, então, pela participação e agora continuamos com o nosso próximo painel. Agora iremos pedir para todos e estamos apresentando em inglês. Por favor, apresentem de maneira concreta, específica, para depois ter o coquetel. Eu já indiquei isso em inglês e vamos conversar sobre a educação resiliente. Essa discussão se focará nas parcerias estratégicas para impulsionar soluções inovadoras para fortalecer a resiliência educativa, considerando o calor extremo e os desastres naturais. Com grande prazer, convidamos os nossos próximos participantes. Convidamos a doutora Mirjam Bigotsky, diretora executiva da Educate a Child Program, da Fundação Education Above All. Também convidamos a senhora Esther Kuish, diretora regional para a América Latina e o Caribe da Unesco, e também nosso moderador, Avinash Persod, assessor especial do presidente do BID, Banco Interamericano do Desenvolvimento. Agora irei indicar o mesmo em inglês.
Avinash, o palco é seu. I'm very excited. Estou muito emocionado de dividir aqui esse espaço com Esther, pois há muitas ações, atividades sobre educação. Eu sei que já é tarde e no meu trabalho anterior eu trabalhava em Barbados e sempre quando ela tinha que falar 20 minutos, eu sempre dizia, vai falar 5 horas. E vamos ser muito específicos, muito focados. Sabemos que onde estamos, logo de ouvir o que foi indicado, nossa região é a mais impactada pelo calor extremo devido aos dias. E isso tem um impacto educativo muito forte. Em alguns lugares da nossa região, as crianças perdem 1, 2 anos, 4 anos de educação e isso também tem um impacto nos resultados, nos desfechos da vida, das potencialidades do que essas crianças podem conseguir no futuro. Então, nós precisamos ter esse currículo, escolas preparados para o calor, prontos, e um dos desafios é saber o que fazer. E aqui eu tenho Esther. E gostaria de perguntar sobre parcerias. Especialista em parcerias. E claramente precisamos de parcerias com diversos grupos, pois é educação, a saúde, meio ambiente, finanças. E na sua experiência, como essas parcerias podem ser mais efetivas? Essa é uma pergunta para responder em 5 horas. Mas eu gostaria de te contar um pouco sobre uma iniciativa que estamos fazendo aqui com a Unesco, uma parceria que começou em 2022 e a ideia era abordar o sistema considerando a mudança climática. Sim, deveríamos ter uma educação que permita todos os participantes fazer frente à mudança climática, à biodiversidade, o uso sustentável de recursos, também coisas como a inequidade e como podemos garantir que possam ser tomadas melhores decisões e também melhores trabalhos. Trabalhamos com diversas organizações em parceria. E, considerando sua pergunta, um dos desafios principais é como temos um embasamento comum. Como podemos falar uma língua comum? Não é fácil quando temos tantos parceiros. E quando falamos sobre educação, precisamos de um enfoque multidisciplinar, considerar não somente do ponto de vista científico, mas social, econômico. E essa parceria considera 4 pilares. Primeiro, escolas mais verdes, currículos mais verdes. O terceiro é uma formação de professores mais verdes e também a capacidade dos sistemas de educação. E, finalmente, temos comunidades mais verdes. Como nós podemos trazer as comunidades para essas iniciativas para o longo prazo. E o que já conseguimos fazer é definir os termos, o que significa ter uma escola mais verde, ter um currículo mais verde. Isso já seria um logro. E depois começamos com objetivos, o que queremos atingir. Então, um dos objetivos que é muito importante é atingir que pelo menos 50% das escolas nos países sejam mais verdes daqui a 2030. Definimos lineamentos, como criar currículos e também estamos monitorando a inclusão dos princípios de desenvolvimento sustentável na região. Aqui em Santiago, movemos os currículos de diversos cursos para que possam incluir esses conceitos, para monitorar o que está sendo feito. Penso que há muito a ser feito, mas não é fácil e precisamos trabalhar em diversos níveis, local e regionalmente. Então, deveríamos falar com os governos, os ministérios falam com os ministérios quais seriam os desafios
dos ministérios, levar essa comunicação fora das escolas, falar com os outros ministérios, parcerias. Bom, temos diversos desafios. Primeiro, temos diversos ministérios envolvidos e também há outras coisas. Temos o Ministério da Educação, que pode ter iniciativas no Ministério da Saúde, do Meio Ambiente, de desenvolvimento social, de infraestrutura, no referente à infraestrutura verde, mas não há coordenação entre aqueles ministérios. Então, no nível da escola, não é uma estratégia coerente para poder abordar isso. Penso que esse é o primeiro grande desafio. Outro desafio seria que é necessário nos focarmos nos professores, treinamento, pois eles têm que fazer muito, mas não necessariamente oferecemos as ferramentas a eles. Outro desafio é ver como podemos garantir que temos coerência entre o que ensinamos e o que fazemos, a prática do que a gente prega. Muitas vezes ensinamos práticas sustentáveis, todo tipo de coisas, ação climática, como poder reciclar isso ou outro, mas na escola não vemos práticas sustentáveis. A escola não é resiliente. Então, como eu sou mãe, muitos daqui provavelmente são pai, mãe, e também muitas vezes falamos e não fazemos muito, e também considerar que temos um ambiente que não é sustentável, não estamos colocando na prática o que falamos, e há muitos desafios no nível da escola. Então, Mary J. Pegosi, penso que muitas vezes é necessário pensar que muitas pessoas precisam ter seu nome, que é alegria, em inglês, mas um dos desafios de desenvolver países, ministérios, tem muitas demandas, e isso é caro. Então, como nós podemos criar parcerias para colaborar com outros, para poder incentivar os diversos ministérios, para priorizar uma ação mais elaborada? Obrigada. Eu acho que não podemos fazer com que os ministérios façam algo, mas podemos ajudá-los. Eu acho que não fazemos isso o suficiente. Talvez não pensamos o suficiente sobre como nós somos um ecossistema e, portanto, precisamos pensar no que nós fazemos para nosso ecossistema funcionar melhor, ao invés de pensar em outros que não pensam nisso, por exemplo, sobre o financiamento. Eu acho que existe um grande desafio, e ainda mais agora, mais do que 3 meses atrás, e em particular para comunidades pobres, onde os recursos são muito escassos. A quantidade de dinheiro investido provavelmente não vai mudar isso tanto assim. Então, temos que pensar em diferentes associações e temos que dizer que nós nunca fomos bons para reunir governos, ONGs ou filantropia. Nós nunca conseguimos fazer isso muito bem. Então, agora é a oportunidade de fazê-lo. E não temos que pensar nisso apenas em termos de dinheiro. Ninguém quer ser o banco. E, em particular, o país onde eu trabalho agora é um país com muito dinheiro. Então, ser encarado apenas como um fornecedor de fundos não é algo atraente. Temos que ver o que a filantropia pode oferecer, o que a aldeia, o que o governo pode oferecer. Temos que ver isso de uma maneira diferente. Porque nos últimos 3 anos, nós, na verdade, gastamos muito dinheiro. Nós perdemos porque colocamos muito dinheiro em treinar professores e nada aconteceu nas nossas salas de aula. Então, isso deve mudar. Tem muito a ver com a prática, mas também com a maneira de pensar.
Nós falamos no painel anterior, inclusive comentou sobre isso, não temos que ter todas as salas em todas as cidades com exatamente o mesmo horário. As crianças, devemos levar isso em conta com as nossas crianças. Não é que eu queira promover trabalho infantil, claro, mas crianças de 12, 13 anos precisam dar um suporte para as famílias deles, porque senão ninguém come em casa. Precisamos pensar nisso na educação, como a gente vai facilitar isso. E isso pode envolver, ajudar os pais e nem tanto os estudantes, porque esse pode ser um fator para fazer com que as crianças não tenham que trabalhar. Então, realmente, temos que pensar de uma maneira diferente. Nós temos tanta experiência em educação, tanto conhecimento, tantas pessoas boas. Temos tanta boa disposição que a gente não usa da forma que deveria. E não é fácil, vocês já falaram disso, não é fácil trazer outras pessoas para a mesa, porque cada um tem a sua forma de fazer as coisas, estratégias diferentes, cada um tem suas exigências financeiras e fica difícil sair daquele esquema e pensar de novo como fazer com que isso aconteça. Então, acho que esse é um assunto no financiamento. Não quero dizer que o dinheiro não seja o problema. Ele é, e cada vez maior. Mas, se nós não formos enfrentar esse tipo de conversa, também não vamos enfrentar as conversas mais importantes. Eu acho que tem muita verdade nesse foco holístico. É muito importante falar disso. Quando as pessoas dizem, vamos fechar uma escola, eu fico preocupado. Com um dia de calor extremo, nós temos muita habilidade para prever isso. Tem uma previsão do tempo. Então, temos que pensar num contexto mais amplo com o que nós estamos trabalhando. No BID, nós estamos muito felizes. O fato de o Pará estar trabalhando também com eles. Talvez 20 escolas, esse número poderia crescer, mas fazer com que eles estejam preparados para o calor, tetos verdes, com um novo fluxo de ar-condicionado, painéis solares. Quando a gente vê isso como parceiros, qual o critério que você vê? O que impulsiona você para fazer mais? Bom, primeira coisa, nós estamos muito felizes com essa possibilidade. Quando a gente pensa em mudança climática, é um assunto super importante, sendo nós uma fundação muito pequena. Então, termos a oportunidade de contribuir para alguma coisa é algo que nos empolga muito. Por que nós estamos nisso? Na nossa fundação, nosso maior impulso são as crianças que não estão indo para a escola. Nós queríamos fazer com que avancem essas crianças que estão mais para trás dentro de um programa educativo. E nós também temos observado nossa história de anos de crianças que não vão para a escola. Nós já sabemos quem são. Na África do Leste, as crianças acabam nômadas porque as famílias não têm para onde levar o gado, os camelos. Então, eles têm que se movimentar. Então, a gente precisa ter escolas móveis. Em alguns lugares, nós sabemos que não vai dar para construir uma escola tradicional. Não existe financiamento para esse número de crianças. Então, temos que pensar de uma forma diferente. Esse programa, ele habilita a gente a treinar com colegas, com amigos que têm toda a energia para lidar com esses problemas. E aí a gente consegue trazer para a mesa ideias que a gente já viu no próprio trabalho, começar a construir diferentes maneiras de fazer negócios. Então, senhoras e senhores, temos que lidar com esse assunto de altas temperaturas, temos a tecnologia e temos que fazer isso acontecer. Literalmente, nosso futuro depende disso. E para fazer isso, precisamos de bons parceiros. Muito obrigado. Thank you very much.
muito obrigado para todos e todas. Iremos continuar com essa jornada muito rica, com muitas reflexões, aprendizados também para fortalecer nossos sistemas educativos, para resistir ao calor extremos, desastres naturais e também para ir encerrando esse evento. Gostaria de convidar para uma conversa muito especial. Duas pessoas. Primeiro, Francisco Vera, estudante da Colômbia, convidamos para o palco. Seja bem-vindo, Francisco, e também Fernando Regalia, diretor do setor social do BID. E a seguir temos essa interessante conversa. ¿Con esto? Sí. Mi rol de padre, yo cuando tenía, Stefan es mi hijo. Então, meu filho Stefan, eu sempre fazia questão para que ele fosse dormir antes das 9 horas. Então, primeiro, minhas desculpas. Não, fico decepcionada. Então, é um grande prazer. Começamos com a Valerie e encerramos com o Francisco. E é uma grande honra ter você aqui. Já discutimos temas muito importantes, como foi discutido nos outros painéis. Os estudantes, os jovens têm que estar no centro dessa discussão. Vocês são aqueles vivenciando e transformando a escola. Temos o Francisco Vera, a apresentação oficial dele tem 15 anos. Aqui aparece que tem 14, mas tem 15, né? Então, tem uma coisa muito especial. Desde os 9 anos, ele fundou Guardiões pela Vida, uma plataforma para promover a consciência sobre a resiliência e os direitos da infância. E ele experimentou em si mesmo o que acontece com o calor extremo, os desastres no referente à continuidade educativa. E eu gostaria de começar essa conversa ouvindo sua perspectiva sobre quais são os desafios mais urgentes que você, seus colegas, veem nas escolas devido ao aumento da temperatura. E se pode dividir experiências específicas sobre como essas situações, o calor, estão afetando sua experiência educativa. Muito obrigado, Ferdinanda. Agradeço pelo espaço estar aqui e encerrar dessa maneira esse evento. Já vimos o principal problema. A vice-presidente Ana Maria mencionou no início, a América Latina e o Caribe tem muitos desafios estruturais, mas também a eles têm somados esses fenômenos extremos, calor extremos, desastres naturais que estão nos afetando profundamente. A educação, a saúde geral. Cada aspecto da nossa vida está afetado. Quando vimos isso nos vídeos, ouvimos isso da Valerie, a gente fica mais irritada, ficamos mais vulneráveis. Também temos que abordar esse problema do calor e ver os diversos desastres naturais que estamos encarando dessa perspectiva biológica no final, pois as crianças, meninos, meninas, adolescentes, jovens, fisicamente são bem mais vulneráveis a esse tipo de fenômenos e, portanto, ficam mais expostos aos efeitos do calor. Nosso rendimento acadêmico baixa, não podemos ficar concentrados, estamos perdendo o mais valioso, que é aquela infância, com uma educação plena, de qualidade e também com uma educação que nos permita viver, habitar espaços saudáveis, limpos e dignos, ecossistemas com florestas, com árvores, com água e mares com peixes, que parece muito normal, mas cada dia fica mais anormal. Então, exemplos concretos temos muitos. Já se falou aqui sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um ótimo exemplo, pois aí aparecem as duas caras da mesma moeda. A falta de infraestrutura nas escolas, resiliência, os alagamentos durante o ano passado no Rio Grande do Sul, que pararam a atividade econômica e a vida cotidiana de muitas pessoas no estado inteiro.
e os estudantes não conseguiram assistir à escola. Agora estamos vendo o oposto. O calor fez com que a volta às aulas ficasse adiado, pois não há infraestrutura adequada e isso também nos afeta severamente. Francisco, vamos falar um pouco sobre as soluções, pois vocês, jovens, são bem mais criativos que a gente. E há países como a Indonésia que estão tendo mudanças estruturais dos tetos das escolas, uma mudança, uma troca completa da cor dos tetos pode fazer descer até em 10 graus a temperatura das salas de aulas. Na Costa Rica, a Ana Maria mencionou uns estudos sobre a inclusão de ar-condicionado eficiente para passar de 30 a 25 graus centígrados dentro das salas de aulas e também melhorou o rendimento escolar. Do seu ponto de vista, como os jovens podem ajudar para poder fomentar, desenhar essas soluções para as escolas de vocês, as comunidades e também saber se já viu alguma solução que deixou você emocionado? E a terceira pergunta, pois sempre falamos que a gente tem que envolver os estudantes, mas na verdade vocês têm que estar no centro da definição das soluções. O que você pensa? Isso último é muito importante, pois realmente incluir as crianças, os jovens são diferentes. Sempre falamos sobre as pessoas jovens, as crianças e deixamos eles no mesmo espaço, mas são muito diferentes. Considerando um bebê ou um jovem de 18 anos, temos uma diferença gritante. E a inclusão tem um duplo sentido. Primeiro, eles precisam ser o centro dos investimentos. Também é necessário incluir as vozes deles, que fique por dentro da discussão. Por isso que essa é a importância de incluir a infância, os jovens. Nós precisamos ser valorados e também sermos considerados na tomada de decisões sobre a saúde, a educação, sobre o seu presente e o futuro. Sempre se fala sobre os jovens, as crianças sendo o futuro, e mais do que isso, nós somos o presente. E sempre estamos buscando soluções que ficam mais longe das nossas realidades. Parece como se as soluções em outras galáxias, mas elas estão aqui na frente da gente. A natureza é uma solução fundamental. Soluções baseadas na natureza são fundamentais para reduzir a temperatura. Árvores de verdade que purifiquem o ar, que reduzam a temperatura. Isso tudo já foi comprovado não somente nas escolas, mas nas ruas, nas cidades. Mudar a mentalidade de como os espaços que habitamos foram feitos. Também convidar as comunidades para a natureza. E o objetivo final é empoderar as crianças para que defendam a natureza. Mas, para poder defender, é necessário conhecer primeiro. Não podemos defender aquilo que não conhecemos. Então, é necessário primeiro aproximá-las disso. Uma frase muito legal. Mais crianças para a natureza e mais natureza para as crianças. Uma iniciativa brasileira, Crianças na Natureza. E eu, pessoalmente, e os estudantes nos últimos 6 anos, eu fico feliz de saber que agora teremos 6 anos com o movimento defendendo nossos direitos como infância, das escolas, dos territórios. Temos muitas iniciativas, por exemplo, temos as hortas da Ecoesperança, hortas nas nossas escolas, com o objetivo não somente de abordar essa problemática, a brecha entre nossas comunidades e a natureza, mas também fortalecer a segurança alimentar, que é um grande problema nas nossas regiões, e há duplas soluções. As crianças de 4 municípios da Colômbia, mais de 450 crianças estão sendo beneficiados por aquelas hortas. Eles têm suas sementes locais e depois eles colheitam os alimentos. Daí é um vínculo bem mais estreito entre o indivíduo e a natureza. Eu gostaria de encerrar perguntando sobre aquele conceito que mencionou rapidamente, que é a ecoesperança.
Esse é um conceito fundador das suas ações, Guardiões pela Vida. Poderia explicar um pouco o que significa? E se tivesse que explicar isso a um velho como eu, como assumir a ecoesperança, como deveria orientar minhas ações para poder contribuir àquela agenda da ecoesperança? É claro, antigamente se falava, olha, estamos encarando o maior desafio a ser encarado não uma crise ecológica, nem uma crise econômica, nem outro tipo de desafio, mas o maior desafio que podemos encarar é perder a esperança. A esperança é a última coisa a ser perdida. Pues no tenemos nada más. Então, perdendo a esperança, não temos mais nada para perder. E muitas pessoas jovens que têm uma vida pela frente, que temos, eu ainda não perdi a esperança. A ecoesperança eu mantenho, eu uso nas minhas ações, mas desafortunadamente há jovens, muitas gerações perdendo essa ecoesperança que é tão necessária para agir. Penso que a ecoesperança é uma necessidade para, primeiramente, não negar a situação atual, pois é complicada. Já vimos isso, temos desafios estruturais, conjunturais, são desafiadores, mas precisamos assumir esses desafios. No meu país, dizemos, não dá para tapar, não dá para cobrir o sol com um dedo só. É necessário usar essa ecoesperança em ações e principalmente ações coletivas, continuar envolvendo as crianças, empoderando as crianças, oferecendo a educação e a informação necessária para que exerçam sua cidadania, exercer nossa cidadania e também colocar a cidadania a favor do bem-estar coletivo. Esse é o conceito de ecoesperança. Falamos sobre coisas concretas durante os últimos 6 anos, com aquele exemplo dos Guardiões pela Vida, tentamos preservar o território semeando árvores, criando liderança, que também é outro grande desafio que temos como sociedade. Aquela geração de lideranças, líderes para os desafios presentes do futuro que está cheio de incerteza, mas temos aí education, resiliência e educação. Vamos adotar e mudar imediatamente isso que você falou. Chegamos ao final desse evento, não poderíamos ter um final melhor do que esse aqui com você, mas a ecoesperança, quando eu vi e li e vi você nos vídeos, é muito importante não pensar em não ver a realidade, mas muito pelo contrário, ver a realidade. Ouvimos de você soluções viáveis, precisam de investimento, claro, mas tentar fazer melhor as coisas e principalmente o que você salientou, aquele papel fundamental da educação, que é formar líderes como você, pois há muitos como você na região e também encarar os desafios do mundo, pois daqui a pouco fica nas mãos de você. Obrigado pela conversa, por ficarem aqui até tão tarde, pelo apoio e pelos esforços nesse evento. Muito obrigado, Ferdinand, Francisco, meus parabéns. Vamos adicionar o conceito da ecoesperança e temos aí uma foto e logo dessa inspiradora conversa para poder construir um futuro mais resiliente. Gostaríamos de agradecer a todos vocês pela participação nesse evento. Convidamos para desfrutar de um coquetel de encerramento para que continuem pensando, refletindo, analisando. Boa noite para todos e todas.